As luzes das cidades modernas nunca se apagam, e o som constante do progresso agora possui um novo ritmo, um pulsar silencioso que ocorre dentro de processadores de silício. Pense na trajetória humana desde que as primeiras ferramentas foram forjadas no período muito antes de Cristo. Por milênios, o trabalho foi definido pela força dos braços e pela resistência do corpo. A Revolução Industrial mudou o músculo pela máquina, mas a mente continuou sendo o território exclusivo da humanidade. Agora, essa fronteira final está sendo atravessada. A inteligência artificial não busca apenas automatizar tarefas que consideramos monótonas ou repetitivas. Ela está entrando na sala dos diretores e nos ateliês dos artistas, reivindicando um espaço na criatividade e na estratégia, pilares que sempre definiram a nossa espécie. Visualize um mundo onde a próxima grande campanha publicitária, aquela que move multidões e define uma geração, não foi concebida em uma sala cheia de mentes brilhantes, mas processada por um algoritmo que entende os desejos humanos melhor do que nós mesmos. A inteligência artificial agora analisa trilhões de pontos de dados para identificar padrões de comportamento que a nossa intuição mal consegue notar. Ela não apenas executa ordens, ela propõe caminhos. Se o trabalho criativo sempre foi visto como um mistério da alma, hoje ele se revela também como uma complexa rede de probabilidades. Isso não tira a beleza da criação, mas muda completamente o papel do criador. O artista se torna um curador de possibilidades geradas por uma inteligência que nunca dorme e que aprendeu a simular a estética com perfeição. Considere o impacto dessa mudança na estratégia de grandes negócios. Durante décadas, o topo da hierarquia profissional foi ocupado por aqueles que sabiam tomar decisões difíceis sob pressão. A estratégia era uma mistura de experiência, dados limitados e um instinto refinado. Agora, a inteligência artificial consegue projetar milhares de cenários futuros em questão de segundos, avaliando riscos que a mente humana levaria anos para processar. O estrategista do futuro não é mais aquele que encontra a resposta, mas aquele que sabe fazer a pergunta correta para a máquina. A tomada de decisão se torna uma parceria onde a lógica fria e rápida da inteligência artificial serve de base para o julgamento ético e moral do ser humano. Pense no que isso significa para a valorização do esforço humano. Se uma máquina consegue compor uma melodia que nos faz chorar ou elaborar um plano de mercado que salva uma empresa da falência, o que resta para nós? A resposta talvez resida naquilo que nos torna únicos desde os tempos muito antes de Cristo: a capacidade de sentir propósito. A inteligência artificial pode gerar conteúdo, mas ela não possui intenção. Ela pode otimizar processos, mas não tem sonhos. O trabalho deixa de ser sobre a produção bruta e se volta para o significado. A criatividade automatizada nos força a buscar uma originalidade que vá além da técnica, uma faísca que só a consciência viva pode proporcionar. Visualize as salas de aula e os escritórios se transformando. A educação não pode mais focar na memorização ou na execução técnica, pois a inteligência artificial já faz isso com uma eficiência inalcançável. O foco se desloca para a empatia, para a gestão de conflitos e para a visão holística. O trabalho estratégico se torna mais humano à medida que a lógica se torna mais automatizada. Estamos saindo da era da execução para entrar na era da direção, onde antes se exigia que o trabalhador se tornasse uma peça da engrenagem. Agora se exige que ele seja o mestre que orienta o fluxo da inovação tecnológica. Considere as tensões sociais que essa transição provoca. O medo da substituição é real e profundo. Muitas funções que hoje sustentam famílias inteiras podem deixar de existir
em sua forma atual. No entanto, a história nos mostra que toda a grande onda tecnológica, desde as ferramentas de pedra muito antes de Cristo até a eletricidade, criou novos espaços de atuação. O desafio atual é a velocidade. A inteligência artificial evolui em meses que antes levava séculos. Isso exige uma adaptação constante e uma nova forma de olhar para a carreira. O trabalho não é mais um destino final, mas um processo de aprendizado contínuo, onde a colaboração com a tecnologia é a única via possível. Pense na ética que deve guiar essa nova era. Se a inteligência artificial pode influenciar eleições através de estratégias de comunicação ou decidir quem recebe um empréstimo bancário, quem é o responsável pelos seus erros? A automação da estratégia traz consigo uma responsabilidade imensa. Não podemos delegar a nossa moral para os algoritmos. A inteligência artificial precisa de limites claros e de uma supervisão que garanta que o progresso técnico não atropele a dignidade humana. A criatividade sem ética é apenas manipulação e a estratégia sem humanidade é apenas frieza matemática. Visualize o momento em que você acorda para trabalhar em alguns anos. Talvez a sua função não envolva mais preencher planilhas ou redigir relatórios básicos. Talvez o seu dia seja gasto em conversas profundas, em brainstormings sobre o impacto social de um novo projeto ou na supervisão de uma frota de sistemas de inteligência artificial que cuidam da logística global. O futuro do trabalho promete uma libertação das tarefas que nos tornavam máquinas, permitindo que voltemos a ser plenamente humanos. A automação da mente é, na verdade, um convite para explorarmos o que há de mais profundo em nossa consciência. Considere, por fim, que a tecnologia é um espelho de quem somos. A inteligência artificial não cria nada do nada. Ela se baseia no vasto oceano de conhecimento que a humanidade acumulou desde muito antes de Cristo. Ela é o resumo da nossa cultura, dos nossos sucessos e das nossas falhas. Ao automatizar a criatividade e a estratégia, estamos apenas dando um novo passo na nossa busca incessante por entender o mundo e o nosso lugar nele. O trabalho está mudando, o mundo está mudando, mas a essência humana, aquela que busca criar beleza e encontrar caminhos no caos, permanece intacta.